Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro, que aborda a tutela jurisdicional executiva. Estamos vendo o procedimento do processo autônomo de execução para satisfação do crédito do pagamento de quantia. Estamos vendo a penhora, já vimos diversas considerações sobre a penhora, vamos dar prosseguimento no vídeo de hoje, considerando quais sejam os efeitos da penhora, como está sendo destacado na tela agora para os senhores. Vamos lá. A penhora produz os seguintes efeitos representativos das suas específicas finalidades. Em primeiro lugar, vincula o bem específico à execução. Há, deste modo, especificação da responsabilidade patrimonial. Até então, os meios executivos poderiam recair sobre todo e qualquer bem que a integrasse. A partir da penhora, restringir-se-ão, em princípio, ao bem penhorado. Há, assim, a afetação de um determinado bem que se destinará às finalidades da execução. É o início da execução propriamente dita, conquanto a penhora em si não acarreta ainda a expropriação do bem, que continua pertencendo ao seu até então proprietário. Mas esse é o primeiro passo nesse sentido da expropriação futura e da satisfação do crédito do credor. Segundo efeito, a penhora, além disso, presta-se a conservar o bem que foi individualizado, destina-se ao resguardo de tal bem no curso da execução. Tal conservação pode se dar de forma direta, retirando-se o bem do devedor, apreensão e remoção, para que fique depositado com outrem. Normalmente, porém, o bem é mantido na posse do devedor, mas mesmo nesse caso continua presente a função conservativa, pois, em primeiro lugar, eventual alienação do bem penhorado será considerada ineficaz, e em segundo lugar, o devedor será responsável por sua conservação e, caso o destrua intencionalmente, estará praticando crime tipificado no artigo 179 do Código Penal. Em terceiro lugar, terceiro efeito, a penhora confere ao credor preferência em relação a outros credores da mesma categoria que penhorem o mesmo bem posteriormente, como se vê do artigo 797 do CPC. Assim, se em duas execuções distintas, movidas por dois credores distintos, é penhorado o mesmo bem, o dinheiro obtido com sua alienação judicial será destinado, primeiramente, à satisfação do exequente que obteve a primeira penhora, ainda que a alienação tenha ocorrido no processo do outro. Isso só não ocorrerá se houver sentença declarando a insolvência do devedor, caso em que se instaurará a execução concursal, em que a penhora não serve de título de preferência. O procedimento da execução em face de devedor insolvente ainda subsiste regulado pelo CPC de 73. É uma das hipóteses de ultratividade daquela norma, daquele código.
A preferência decorrente da penhora submete-se ainda a outro limite. Só vigora entre credores da mesma categoria. Não prevalece sobre outros títulos de preferência, como as garantias reais, que lhe sejam anteriores, nem sobre outros créditos privilegiados, como os créditos trabalhistas, fiscais, previdenciários, dentre outros. Tendo visto as principais características da penhora, nós podemos passar para uma tentativa de conceituação. Então, a penhora, portanto, pode ser conceituada como o ato executivo que afeta determinado bem à execução, permitindo sua ulterior expropriação, e torna os atos de disposição do seu proprietário ineficazes em face daquele processo. Vamos agora avançar à natureza da penhora. Determinados seus fins e estabelecido seu conceito, torna-se simples a verificação de sua natureza. Em primeiro lugar, é ato público e estatal, praticado pelo oficial de justiça como longa-manos do juiz. Não é ato privado do credor, ainda que se diga que a penhora é feita no seu interesse, no interesse do credor. O credor recorre ao Estado, através da ação executiva, e este penhora o bem. Também não é ato de disposição do devedor. Ao devedor, apenas se dá a faculdade limitada de pleitear a substituição do bem sujeito à penhora. Não se lhe outorga, porém, a possibilidade de não a aceitar. Segunda consideração. Consequentemente, a penhora não tem caráter contratual. Não decorre de contrato entre credor e devedor e não se confunde com os direitos reais de garantia, como penhoa, hipoteca, etc., nem mesmo no que concerne à preferência gerada. A penhora produz apenas preferência processual em relação a outros credores da mesma categoria e deixa de prevalecer quando o devedor é declarado insolvente, diferentemente da preferência advinda dos direitos reais de garantia. A penhora, por tudo isso, é inconfundível com o penhor, ainda que os nomes, por razões de natureza histórica, se assemelhem. Terceira consideração quanto à natureza da penhora. Por fim, a penhora tem natureza executiva. É ato típico do processo de execução. Dá início à atividade executiva propriamente dita, com a imposição de medidas coativas que independem da colaboração do executado. Posteriormente, nós teremos atos expropriatórios e atos destinados à satisfação do interesse do credor, basicamente transferindo-lhe ou o bem penhorado ou a quantia proveniente da expropriação daquele bem. Sigamos. Apesar de também ter função conservativa, a penhora não é ato de natureza cautelar. Sua finalidade principal não é de conservar o bem. Mais do que isso, a penhora visa a qualificar o bem penhorado para futuramente ser transformado em dinheiro mediante a expropriação do bem. A conservação é uma finalidade, tem natureza secundária e instrumental em relação a este outro fim de qualificá-la, preparar para a expropriação. Objeto e extensão da penhora para que nós caminhemos para o final desse vídeo. A penhora poderá recair sobre todo e qualquer bem integrante da responsabilidade patrimonial do executado. Nós tivemos um vídeo aqui para tratar de modo separado da responsabilidade patrimonial, artigo 789, a princípio todo e qualquer bem, presente e futuro que integre o patrimônio do executado. Em princípio, o documento formalizador da penhora indicará se o ato abrange também os acessórios da coisa principal penhorada, inciso 3º do artigo 838. Mas, em caso de omissão, supõe-se que a penhora do principal inclui os acessórios, é nesse sentido a presunção. Como não há dispositivo equivalente ao artigo 59 do Código Civil de 1916, já revogado, a regra deve ser entendida como com a ressalva dos artigos 94 e 95 do Código Civil de 2002. Vamos ficando por aqui, meus amigos, fazer um corte nesse vídeo. Vamos deixar para continuar no próximo vídeo um tópico que é mais extenso e que se refere ao procedimento e aperfeiçoamento da penhora. São considerações, portanto, mais operacionais e de formalização do ato da penhora que nós faremos no próximo vídeo. Tá?
tá certo? Bom, então meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.